Temperos de Cinema. Essa conversa gostosa que reúne gastronomia e cinema. E hoje a gente tem uma convidada especial. Hoje, a nossa convidada é a Ilana de Oliveira. A Ilana é jornalista e tem um canal sobre cinema. Ela não é a convidada perfeita para o nosso programa? Ilana, seja muito bem-vinda ao Temperos de Cinema. Olá, Fátima, olá a todos que estão assistindo. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite da Fátima, que é muito gostoso participar. O Tempero de Cinema é um projeto super único, adorei, topei na hora. E então quero agradecer, né, o convite. E é isso, gente. O meu canal é o 16mm, aqui no YouTube mesmo. A Ilana vai comentar um filme que eu adoro, amo de paixão, já assisti várias vezes, né? É o filme Amor à Flor da Pele. Esse filme, ele conta a história, assim, tem um casal que muda, né? Ele muda para um lugar, e aí ele conhece uma vizinha, e coincidentemente, o marido dessa vizinha trabalha fora e ele viaja muito, e a mulher do outro vizinho, que eu não vou falar o nome deles, porque é chinês, é difícil de pronunciar, né? E, Sim. e eles dois, assim, os cônjuges trabalham fora, viajam muito e eles estão sempre sozinhos. E eles acabam Uhum. desenvolvendo uma amizade entre eles, né? Uma relação muito, assim, muito sensível, muito doce. E depois, com o tempo, eles vão descobrir que os cônjuges dele têm um caso. Mas falando assim, parece um filme de caso, de amor e aquela coisa, mas não é. É uma coisa. Ele é um filme de amor, mas ele é um filme sensível, sutil, delicado, assim, sabe? De uma delicadeza, de uma sutileza nos diálogos, das cenas, na fotografia. É uma coisa assim, tudo é muito você consegue perceber só pelas sensações, pelas emoções. Essa é a minha visão desse filme, por isso que eu sou apaixonada por ele. Agora, Ilana, eu quero que você fale para nós por que você escolheu esse filme tão bonito. Olha, o que acontece? O Amor à Flor da Pele, que é do Wong Kar-wai, é um filme de 2000 que recentemente ocupou o meu lugar de filme favorito. Eu tenho problemas em falar, não, é o meu filme favorito, ou fazer lista. Eu tenho muita dificuldade em fazer isso. Mas o Amor à Flor da Pele, ele é um filme que ele consegue conjugar estética, roteiro, técnica cinematográfica. Ele coloca tudo isso com uma costura mesmo, né, de sutileza, de carinho, de amor, que é uma coisa que me ganhou completamente. O cinema asiático, de uma maneira geral, né, vamos dizer assim, foi um cinema que eu passei a conhecer mais tarde. Claro, né, a gente automaticamente começa a ser exposto, né, a filmes americanos normalmente, né, qualquer lugar que a gente vai, né. Mas o cinema asiático, então, entrou depois na minha vida, e foi, acho que há 3 anos que eu assisti Amor à Flor da Pele pela primeira vez, e todas as vezes que eu assisto ele, eu desprendo uma coisa diferente. Então, da primeira vez foi a relação entre os dois, da segunda vez foi a relação das cores, da terceira vez foi a questão dos diálogos, da última vez, o que foi muito engraçado, eu desprendi uma relação ali muito interessante que o diretor cria, que é a relação deles com a comida. Ah, é Porque se verdade. você presta atenção, ao longo do filme, a comida ela vai exercer um trabalho muito
muito representativo da própria relação deles. Então, dependendo daquilo que eles estão comendo, demonstra o quão próximos eles estão um do outro, o quão distantes eles estão de si próprios, ou enfim, ou se eles realmente estão percebendo coisas sobre os respectivos parceiros, né? Então, quando eu recebi o convite, eu falei, nada melhor do que falar do amor à flor da pele, né? Já que ele tem essa capacidade mesmo de ter diversas camadas, seja na utilização das cores, ele utiliza muito vermelho várias vezes, seja no figurino, que é um figurino extremamente bem trabalhado, inclusive no papel da Meg, não é? E, nossa, tudo ali tem milhões e milhões de coisas para ser falado, né? E ele é um ritmo muito específico. Amor à Flor da Sim. Pele é um filme que ele vai te levar e vai comprar, vai fazer você entrar no ritmo dele e você vai sentir tudo aquilo que os personagens principais estão passando. O fato da gente nunca ver os parceiros é uma coisa que dificilmente a gente vê num filme que retrata esse tipo de temática, né? Que é a temática do possível divórcio, da possível traição. É muito difícil a gente nunca ver os parceiros. Então, são as escolhas, assim, do Wong Kar-wai que me fascinam mesmo, de maneira geral. E é por isso que eu escolhi falar sobre ele e, claro, por conta dessa ligação com a cozinha, né? Eu costumo dizer, às vezes, que alguns filmes, e esse é um deles, a comida é quase que um personagem, né? Também, né? Que faz Exato. parte do roteiro, tudo. E você falou uma coisa interessante desse filme do ritmo. Você sabe que aquele ritmo dele, ele é tão envolvente que tem hora que ele parece um balé, uma dança, assim, uma coisa que você se Exato. envolve, né? Exatamente, com certeza. É um filme que ele vai te envolver nos diversos aspectos, assim, até na utilização do cenário, que é uma loucura, assim, como os espaços são pequenininhos e como ele vai utilizar esses espaços para determinar a relação mesmo com os personagens. Então, e isso em relação à música, como a montagem vai ser feita em relação à música, que é uma música repetitiva, que vai sugerir realmente essa dança, eles indo e voltando, se descobrindo sobre essa relação da traição. Ai, é muito interessante mesmo. Eu adorei a sua escolha. Mas me conta um pouco, Ilana, desse seu canal do 16 milímetros. Eu entrei lá, gostei muito. Vocês são críticos de cinema. Eu até fiquei meio preocupada. Eu falei, como eu vou falar de cinema com ela? Eu só sou uma pessoa que gosta de cinema. Imagina, imagina, não, que é isso? É engraçado, né? Porque até nós mesmos, a gente é crítico de cinema, é complicado se auto-intitular uma coisa dessa, né? E às vezes a gente discute muito sobre esse título, enfim, é uma coisa que a gente fala também no nosso canal, mas o canal ele surge em 2017. Hoje em dia somos 3 pessoas no canal, então sou eu, o Vitor Russo e a Maria Catarina, e nós 3 nos conhecemos na faculdade de jornalismo em São Paulo. Os 3 tinham essa paixão por cinema, que foram ou despertas pela faculdade ou sempre existiram. No caso da Maria Catarina, porque ela é atriz de teatro também. E quando eu me mudei para Portugal, a gente viu a possibilidade de criar o canal, sendo eu a única pessoa remota e fora do Brasil, né? E eles aqui, porque eu agora estou no Brasil nesse momento, É, mas aqui no Brasil. E então foi muito interessante o como a gente acabou criando um projeto que é bem transversal, né? Então, é um projeto que nós 3 estamos presentes, nós 3 dividimos ali tudo, não existe uma hierarquia, né, dentro do canal.
E é um projeto que tem muito carinho de mim, da Maria, do Vitor, e a gente tenta sempre trazer críticas de filmes, listas de filmes, por exemplo, nos streamings, para a pessoa poder assistir, filmes que ela pode descobrir, e também para discutir realmente, né, cinema, teorias, enfim, técnicas, movimentos, escolas. E, por fim, às vezes também acontece alguma entrevista, então é bem interessante isso, que a gente consegue ser bem livre, enfim, para criar os nossos conteúdos. Uma plataforma que já existe desde 2017, então uns 5 anos aí já. Eu me inscrevi lá, gostei muito e vou começar a seguir, né? Porque Ai, que bom, obrigada, Fátima. para quem gosta de cinema, né, poder trocar informações, poder ouvir um outro olhar, sabe, ver um outro olhar, ouvir uma outra opinião sobre o filme é muito interessante, né? Exato, exato. Bom, agora a gente vai para o intervalo, mas para quem está assistindo a gente no YouTube, a gente passa direto aqui pelo intervalo, tá? E nós estamos hoje no Temperos de Cinema com a Ilana Oliveira, que está comentando o filme Amor à Flor da Pele. Ilana, você sabe aqui, nesse programa, a gente gosta de misturar tempero com cinema, né? E então, eu queria saber assim, que temperos que você descobriu aí nesse filme Amor à Flor da Pele? Olha, de maneira geral, a cozinha asiática foi uma coisa que passou a fazer parte do meu dia a dia, assim. Primeiro que eu estava limitada simplesmente ao rodízio japonês. Era isso que eu conhecia, era isso que eu me limitava, e, enfim, a partir desse momento que eu também comecei a conhecer o cinema asiático, eu passei a conhecer muito mais da cozinha asiática e perceber o quão plural ela é, né? Porque até mesmo no Sim, Japão, o conceito de rodízio japonês não é uma coisa praticada no dia a dia, muito menos com o estilo e com alguns produtos que a gente incutiu ali, né? Então, eu passei a comer muito ramen. Eu sou apaixonada por ramen. E eu gosto de cozinha apimentada, né? Que a gente, que a gente acha que tá só na cozinha do Nordeste, de Minas Gerais, mas a cozinha asiática consegue ser extremamente sim, apimentada. é, E eu sou apaixonada por isso. Um grande problema é que eu sou vegetariana. E eles são uma cultura muito consumidora de carne. sim. Eles têm vários pratos, enfim, que vão carne, mas ao mesmo tempo que utilizam coisas que são facilmente substituíveis. Sim, Então sim, usam muito tofu e usam óleos, assim, óleo de gergelim. Nunca tinha imaginado usar isso na minha vida. Vinagre de arroz, coisas assim que eu passei realmente a utilizar só depois que eu conheci a cozinha asiática mesmo. o meu marido gosta muito de cozinhar, né? E ele é japonês. Então Aham. ele sempre fez muito esses pratos da cozinha japonesa, mas não sushi e sashimi, sabe? Então, o udon, por exemplo, que é um O ramen dom é delícia. maravilhoso, que ele faz um udon Adoro. maravilhoso, e mesmo os pratos quentes, né? E que podem muito bem. Você faz um sukiyaki, por exemplo, você pode fazer um sukiyaki só de cogumelo, sem carne, né? Então, Exatamente. é muito interessante a cozinha asiática, além do que eu gosto de sushi e sashimi também, mas Sim, eu além também. desse, e de preferência Exatamente, sem cream exatamente. cheese. E você gosta de cozinhar, Ilana? Você já se aventurou a fazer algum prato que você descobriu assim no cinema, em algum filme que te inspirou? Porque a Eu, receita que você escolheu aqui, eu queria que você falasse dela, porque ela está no blog, vai estar sim.
portal e as pessoas vão poder fazer, né? Sim, então, a receita que eu trouxe foi uma própria receita que eu comecei a fazer, que não foi automaticamente por conta do filme, mas porque eu gostava, né? Porque eu gostava e queria experimentar. Eu sou uma pessoa que gosto de cozinhar. Eu não cozinho sempre. Em casa, quem mais cozinha é o meu padrasto. Então, ele que é o chefe da rodada, mas em todas as rodadas. E eu passo a cozinhar assim, só quando eu quero realmente me aventurar, ou quando realmente precisa, quando ele não está em casa e etc. Eu gosto de cozinhar, minha avó cozinhava muito, mas não é uma coisa que eu pratico no dia a dia. Mas eu me aventuro por lá. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe um noodle vegetariano. Como eu disse, eu sou vegetariana, né? E no Amor à Flor da Pele, eles eles têm momentos assim de ligação que são muito expressivos, que são quando eles vão buscar na rua o noodle, a sopa, e enfim, são coisas que vão estar ali para realmente criar essa aproximação entre os dois, e essa comida de rua é realmente uma coisa muito interessante. Eu até pensei em trazer a receita do xarope de sésamo, né? Mas era uma coisa talvez até um pouco simples demais, porque é quando tem uma cena que ele está doente e ela faz o xarope de sésamo para ele. Então, pensei de trazer essa receita também, mas o Noodles falou mais comigo Ai, e foi perfeita. eu achei que seria ótimo, porque essas comidas de rua, que eu fiz uma pequenina pesquisa e tal, eles falam que esses locais se chamam Dai Pai Dong. Não sei se eu estou falando certo, mas acho que é Dai Pai Dong. E existem várias comidas de rua, então eu procurei um noodle que fosse mais de rua mesmo. E aí ele vai os noodles, né? As cenouras, cogumelos, milho, pimentão, abobrinha, alho poró. Aí vai azeite, molho de soja, né? Que é o shoyu, e coentro. E aí você mistura mais ou menos tudo, coloca o noodle por último, depois de cozido já, e aquilo vai ser uma coisa meio fritinha assim, Nossa. não com muito caldo, né? Que é muito típico do ramen, que eu adoro. Mas esse também é muito bom, que é muito prático, muito rápido. E você pode também adicionar até o óleo de gergelim, que é uma coisa que eu gosto muito, um pouquinho de vinagre de arroz na cenoura, que fica sempre muito bom. Então, dá para também desenvolver a partir dessa receita, e que eu acho que não é tão difícil para as pessoas tentarem pela primeira vez, e é muito saboroso. Ah, e a receita está no blog do Temperos, está no portal JJ, então quem quiser já pode copiar lá a receita do Nudos da Ilana, tá bom? Agora eu vou fazer uma enquetezinha com você rápida, só para que as pessoas possam te conhecer um pouco melhor, tá? Uhum. Do cinema, você prefere o drama ou comédia? Drama, 100%. Imaginei. Essa pergunta eu já sei a resposta, mas filmes americanos, europeus ou asiáticos? Ou uma mistura? Olha, eu sou muito da mistura, muito. Eu gosto muito de filme. Então não importa muito de onde ele venha, mas eu sinto que eu me encaixo mais com o estilo europeu. Gosto muito também do asiático, muito, 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 mas não conheço tanto quanto ainda, porque como eu disse, ainda estou nesse processo, né? Então eu sinto que eu tenho que conhecer muito mais. E o americano também tem coisas maravilhosas dentro do cinema americano, a gente não pode negar isso, mas eu acho que eu me encaixo um pouco mais no cinema europeu.
E o streaming ou a tela grande do cinema? Tela grande, sem dúvida nenhuma. Eu sou uma advogada da tela grande. Eu acho que todo mundo tem que assistir os filmes no cinema. Quando tiver possibilidade, tem que ir mesmo. A gente passou por um período muito difícil, muitos cinemas fecharam. E, enfim, é uma experiência única. Você É, pode assistir o mesmo filme. O filme, claro, pode ser aproveitado em casa. Só que assistir esse mesmo filme no cinema é outra coisa. a experiência é outra, né? É É, incomparável, né? Eu acho também. exatamente. E você está focado, tem só aquilo na sua É, frente, não tem luz ligando, telefone tocando, enfim, é outra coisa. eu também acho que a tela grande não tem como, não tem comparação. E nos temperos, o que você prefere, cozinhar ou degustar? Degustar. Adoro. Testar de tudo. Bom, para terminar, eu gostaria de ouvir assim a sua opinião. O que que você achou dessa mistura de temperos com cinema? Eu achei que é uma mistura inusitada, mas que faz completo sentido, porque a gente sabe o quanto a cozinha pode ser importante para a narrativa de um filme, e nada melhor do que juntar duas expressões artísticas, como a cozinha e o cinema. Então, sempre vai fazer sentido para mim. A cozinha é uma arte, o cinema é uma arte. Então, foi realmente uma mistura um pouco inusitada, mas que me ganhou e eu acho que faz completo sentido. Ai, que gostoso. Ilana, eu quero agradecer a você ter participado do programa. Foi uma delícia conversar com você. Foi um papo muito gostoso. Eu vou te convidar outras vezes para a gente voltar aqui e falar de outros filmes, de outras receitas, né? Ainda bem que agora a gente tem. A pandemia trouxe isso de bom. A gente descobriu que não tem fronteiras, né? Então, mesmo você estando Exatamente, em Portugal, a gente vai poder conversar novamente. Foi com muito certeza. gostoso mesmo. Muito obrigada por aceitar o convite, tá? Eu que agradeço, Fátima, mais uma vez o convite. Foi ótimo falar mais um pouquinho do meu filme favorito e juntar ele realmente com a experiência da gastronomia, que é maravilhoso. Então, agradeço mais uma vez o convite. Quem quiser passar lá no 16mm para conhecer o canal. E não deixem de seguir também o Temperos com Cinema. Então, para que toda semana sigam as nossas redes sociais para acompanhar. Toda semana a gente tem um convidado aqui falando de um filme e descobrindo um tempero aí nesse filme, tá? E Uhum. para quem quiser ouvir novamente, tem o podcast também. Siga no podcast, no portal JJ ou no blog do Temperos. Até a próxima semana e um abraço a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada.